Olá a todos, hoje é quarta-feira, 27 de agosto de 2025, e nosso amigo Pepe Escobar está de volta conosco. Bem-vindo de volta, Pepe. E a caneca de Donetsk diz: Estou aqui porque amo Nima. Quero começar, Pepe, com o seu último artigo que você acabou de publicar. O título é incrível. Acabei de ler há poucos instantes, e você está falando sobre Trump, o criador de mitos. You're talking about Trump, the myth maker, Sim. you know, and then goes to E então você entra nessas guerras sem fim, e em como elas estão mudando e reescrevendo a geopolítica. O que você está tentando dizer nesse artigo? O que você está tentando nos contar? Quais são os principais pontos do seu novo texto? Thank you, Nima. Obrigado, Nima. Sim, é ambicioso no sentido de que estou apelando, digamos, para os melhores instintos do público e um pouco da memória histórica de quando estavam na escola, porque estou tentando fazer uma fusão entre mitologia grega e realpolitik. Fui inspirado pelo meu querido amigo Alastair Crooke. Alastair, em uma de suas últimas aparições com o juiz napolitano, foi absolutamente brilhante. Foi o Alastair quem começou a falar sobre Trump como um criador de mitos. E ele estava traçando paralelos entre Putin como uma figura apolínea, porque ele é assim, Putin é um Apolo. Ele é frio, calmo, centrado, calculista, olímpico de certa forma. E Trump é uma figura dionisíaca, como um Baco fora de controle, claro, mas eu diria num nível mais baixo. Então o que Alastair esboçou, brilhantemente aliás, é a forma como Trump está sempre usando arquétipos para impressionar sua narrativa. E se você usar Jung, e tenho certeza de que Donald Trump nunca leu Jung na vida, então provavelmente acha que Jung é um jogador de futebol em algum lugar, mas Alastair estava usando Jung para falar sobre como figuras políticas poderosas podem usar e manipular arquétipos para prevalecer. E é exatamente isso que Trump faz, e ele é muito bom nisso. Mas claro, eu diria que em um nível muito mais vulgar, barato. Então, no meio da coluna eu não tentei. Na verdade, eu estava falando sobre Trump, a autoimagem de Trump como uma divindade grega mítica. Ele poderia ser Teseu, por exemplo, e falo sobre isso porque Trump pode ser visto como um Teseu perdido em seu próprio labirinto ou lutando contra diferentes minotauros. Mini-minotauros, pequenos minotauros, minotauros criados por ele mesmo. Mas ainda assim, ele não consegue escapar do labirinto. He cannot evade the labyrinth. And to a great extent, he created this labyrinth for Em grande parte, ele criou esse labirinto para si mesmo. Então podemos ver Trump quase como uma mistura de Narciso e, digamos, um Teseu, que não consegue realizar nada, mas mais parecido com Narciso. E isso está no título. Porque muito mais do que Dionísio, Trump se assemelha a um Narciso, absolutamente fascinado por sua própria imagem e se afogando na piscina, a piscina refletindo sua imagem o tempo todo. E ele está se afogando repetidamente, uma e outra vez. E a piscina, na verdade, é um pântano. Então podemos usar todas essas metáforas e essas imagens, algumas das quais o próprio Trump realmente usa, como o pântano. A piscina, na verdade, é um pântano. Então o pântano está puxando Trump para o fundo o tempo todo, e não há nada que ele possa fazer para escapar disso. Mesmo que, em sua mente, ele ache que é Zeus e que Ariadne lhe deu o fio, e que se ele seguir o fio pode escapar do labirinto, ele não pode escapar do pântano. Ele não pode escapar de sua própria piscina, e no final das contas, não pode escapar do labirinto. O problema de tudo isso é que todos nós somos reféns dessa manipulação trumpista, algo que Alastair explicou brilhantemente em apenas alguns minutos, e que eu expliquei à minha maneira neste artigo. Então, ok, você não vê isso com muita frequência quando se fala de geopolítica, mas eu adoro expandir os limites da discussão geopolítica, introduzindo história, mitologia, coreografia, música pop, cinema, citações da literatura, e tudo isso torna a discussão muito mais criativa, dinâmica, rica, e é ótimo provocar os leitores a fazerem esses paralelos e associações. Pepe, when it comes to
Pepe, quando se trata da mentalidade, como estávamos falando sobre Donald Trump, parece que o governo russo, a administração Putin, alcançou seus objetivos, na minha opinião, seja lá o que eles tinham em mente. Mas o resultado da reunião e o que estamos testemunhando agora é totalmente positivo para os russos, mas extremamente negativo para o que está acontecendo com a administração Trump. Não vejo nada de positivo vindo da administração após aquela reunião entre os dois presidentes. O que você acha disso? Porque tivemos o Lavrov na MSNBC, simplesmente apresentando os fatos do que está acontecendo na Ucrânia. Simply putting out the facts of what's going on in Ukraine. You don't see that sort of, Você não vê esse tipo de clareza na forma como o governo Trump está tentando divulgar sua política? O que está acontecendo no governo Trump? Você acha que vamos ver, afinal de contas, eles vão chegar ao ponto em que, vamos ser honestos, eu não sei o que aconteceu durante a reunião, mas vamos ser honestos com o povo americano. De alguma forma, eles estão tentando se aproximar mais dos europeus, mais dos russos. Você não pode jogar dos dois lados. De certa forma, parece que Erdogan está comandando os Estados Unidos. O que você acha disso? How do you feel about that? Well, Nima, talk about muddy waters. Bem, Nima, falando em águas turvas. E essas águas turvas nos trazem novamente a imagem do pântano e dessas águas lamacentas na lagoa, onde Trump está sempre contemplando sua própria imagem, fascinado por si mesmo o tempo todo. Você viu o que ele disse ontem, certo? Eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser porque sou o presidente dos Estados Unidos. Então ele se vê, na verdade, se quisermos levar as metáforas mais longe, como Júpiter. Na verdade, ele é Júpiter. Ele atinge como um raio, mesmo que não tenha um trovão. Na verdade, Apolo tem a lira, então Apolo pode atingir como um raio. Mas na cabeça dele, Trump se vê como Júpiter, o todo-poderoso rei de todos os deuses, governando o Olimpo e governando tudo. Ruling over Olympus and ruling over everything. This brings us to the second part of the column. Isso nos leva à segunda parte da coluna, Nima, porque entro na Realpolitik e no que realmente foi percebido por Trump, mesmo antes do Alasca e depois do Alasca. Parece, na verdade, não é só parece, já temos certeza agora, que Trump não entendeu o que Putin lhe disse antes do Alasca. Trump interpretou o fato de Putin concordar com algumas ideias americanas como basicamente abandonar a linha vermelha máxima, que é não ter a OTAN na Ucrânia. Foi isso que Trump entendeu. Ok, mais uma vez, fiz uma piada dizendo que qualifiquei Trump como o Bismarck do mercado imobiliário. E claro, ele não é um diplomata. Ele faz negócios. Ele costumava fazer negócios com imóveis. É ridículo. Então ele não tem a finesse de uma mente super diplomática como Bismarck, como Talleyrand. Diplomatic mind like Bismarck, like Talleyrand, of course, forget it. So he got it wrong. Você sabe, claro, esquece. Então ele entendeu errado. Ou talvez tenha se perdido na tradução do russo para o inglês. E obviamente Trump acreditou no que lhe foi dito. Então Trump também interpretou que Putin... então agora estamos tendo concessões por parte dos russos. Podemos ter forças de paz na Ucrânia, que é um eufemismo para tropas da OTAN. Podem ser tropas da UE, tropas da OTAN, tropas UE-OTAN, mas a maioria dos membros da UE são membros da OTAN. Então, no fim das contas, são tropas da OTAN. E não é por acaso que imediatamente os chihuahuas sem cabeça na Europa começam a falar sem parar sobre uma força de paz. Alguns deles de vamos enviar nossos soldados. Como os italianos disseram, não vamos enviar nossos soldados para a Ucrânia. Os britânicos, claro, disseram, nós vamos. Os franceses, nós vamos. Os alemães, nós vamos. Mas tudo isso se baseou em um mal-entendido e numa jogada perdida na tradução pelo próprio Blinken. Então Blinken é responsável por esse enorme teatro agora sobre vamos ter uma força de paz na Ucrânia. Todo mundo sabe que isso é a grande linha vermelha para a Rússia, porque a Rússia interpreta isso como tropas da OTAN na Ucrânia. Isso significa guerra eterna mais uma vez. Então, Trump, obviamente pode ter percebido que a armadilha estava montada para ele, então começou a tentar se distanciar.
Vamos ficar na retaguarda. Vamos fornecer o ISF, cobertura aérea, talvez defesa aérea, talvez até aviões espiões, sendo que já existem aviões espiões americanos fazendo o vai e vem na Ucrânia, no Mar Negro, etc. Então, isso não é novidade, mas obviamente não haverá soldados americanos em solo. É assim que ele vende a ideia para a opinião pública americana. Mas os europeus levaram isso a sério. Então, o que você vê agora em toda a Europa na grande mídia é a discussão sobre uma força de paz europeia na Ucrânia, que mais uma vez é a OTAN sem ser OTAN. E obviamente os russos, incluindo Lavrov, têm dito, olha, vocês estão completamente perdidos. Porque eles vêm dizendo isso há muito tempo. De jeito nenhum, porque isso significaria a OTAN na Ucrânia. Então, mais uma vez, você mencionou se poderia haver algum tipo de clareza vinda do governo Trump. É impossível, Nima, porque eles atuam em águas turvas, e até o próprio presidente confunde ainda mais as coisas. E os caras que trabalham para ele, como o McGough, são ainda piores. Ele confundiu totalmente as coisas com sua incompreensão do que Putin estava dizendo, mesmo antes de organizar o Alasca. Os russos consideraram que o Alasca foi um sucesso porque Putin foi até lá. Trump prestou atenção ao Putin cara a cara. Isso é muito, muito importante. Aparentemente, ele registrou uma ou duas ideias em sua mente narcisista, mas depois de 5 minutos, ele esquece tudo. E mais uma vez, porque ele é tão incendiário e volátil? Todos nós sabemos disso. Ele pode mudar de ideia em um segundo. E então ele pode até começar a cogitar, permitir que mísseis de longo alcance sejam enviados para Kiev, fornecidos pelos europeus. E esses mísseis, mais cedo ou mais tarde, vão começar a atacar alvos civis em Moscou ou em São Petersburgo. Então estamos todos em uma situação muito, muito complicada. Todo mundo sabe disso. Mas obviamente por Trump, por que não? Isso explica porque os russos precisam estar em alerta máximo 24 horas por dia, 7 dias por semana, em relação a tudo. Como ele vai mudar de ideia? Qual será a próxima jogada? Que tipo de operação de relações públicas ele vai lançar, etc. Quero ter uma reunião com Putin e Zelensky. Talvez não seja uma boa ideia, ou talvez eu não vá, ou talvez eles vão e eu converso. Veja, tá tudo muito confuso. Então isso vai ser discutido na mesa da OCS neste fim de semana em Tianjin e obviamente será discutido cara a cara entre Putin e Xi. And obviously will be discussed by Putin and Xi face to face. Putin is on a 4-day visit to China. It's immensely. Putin está em uma visita de 4 dias à China. Isso é extremamente importante, incluindo a SCO em Tianjin e depois o grande desfile em 3 de outubro na Praça Tiananmen. 80 anos desde a vitória chinesa sobre o nazismo, o fascismo e a agressão imperial japonesa. Extremamente importante. E Putin e Xi estarão juntos por 4 dias. Então, obviamente, a parceria estratégica ficará ainda mais sólida depois disso. Eles vão discutir, ok, como vamos começar a lidar? Como vamos lidar com Trump daqui para frente? Considerando que ele parece estar totalmente descontrolado e, obviamente, na maior parte do tempo, inconsequente e imprevisível. Most of the time inconsequential and unpredictable. That's very dangerous in realpolitik. Isso é muito perigoso na realpolitik e na conjuntura geopolítica em que estamos agora, onde sabemos que as pressões contra Trump, não só dentro dos Estados Unidos, o Estado profundo, os setores isolados da CIA, o complexo militar industrial, o Pentágono, mas também as elites atlantistas, o velho dinheiro da Europa, toda a arquitetura de Bruxelas, todos são contra qualquer tipo de acomodação entre a Rússia e os Estados Unidos. Então ele precisa apresentar algum tipo de vitória, Nima. E, por enquanto, não há gente. Por enquanto, terá que se voar negócios. Então, estou muito, muito curioso sobre as discussões de negócios em Vladivostok e quais americanos estarão em Vladivostok. Talvez se não for uma delegação americana, se tivermos CEOs ou altos executivos de algumas grandes empresas americanas de energia, isso será um sinal claro de que algo sério está acontecendo.
E está mesmo. Já sabemos, na Rússia, já sabemos há alguns dias, que a Exxon e a Rosneft já estavam conversando sobre o retorno da Exxon ao projeto de gás de Sakhalin, do qual tiveram que sair por causa das sanções. E eles perderam mais de 4 bilhões de dólares, que obviamente planejam recuperar. E obviamente a Exxon está pegando o telefone e ligando para a Casa Branca dizendo, olha, queremos voltar para a Rússia e fazer negócios. Esta é uma linguagem que Trump entende diretamente. E obviamente outras empresas americanas, ok, talvez possamos voltar a vender equipamentos de energia para a Rússia, e eles precisam disso, com tantos projetos de gás por toda parte. E claro, do ponto de vista trumpista, o investimento no Alasca é algo que ele já mencionou explicitamente. Então as oportunidades de negócios serão discutidas em Vladivostok. E em Tianjin, durante a cúpula da OCS, eles vão discutir as ramificações geopolíticas de tentar lidar com essa figura narcisista que está completamente fora de controle. O que você acha do encontro entre o presidente da Coreia do Sul e Donald Trump, no qual, na minha opinião, foi uma espécie de teatro? Quando ele perguntou a Donald Trump, você está fazendo a paz em todos os cantos deste planeta. Por que não na Península Coreana? Por que você não vem aqui e faz a paz? Parece que eles estavam se preparando para esse momento ser apresentado a todos nós. Sim, porque não há nada que Trump gostaria mais do que ter outra reunião com seu grande amigo, Kim Jong-un, e convencer Kim Jong-un a, ok, vamos conversar com a Coreia do Sul de novo, nós três, e eu estarei na sala. Claro, será mais uma oportunidade para ele pessoalmente. Esse é o santo grau para Trump, o famoso prêmio da paz. Ele precisa fechar algum tipo de acordo de paz em algum lugar, mesmo enquanto tenta fabricar novas guerras. Por exemplo, a aventura na Venezuela. Isso é uma pré-fabricação de uma possível guerra. E, obviamente, a Venezuela já está sendo apoiada e continuará sendo apoiada tanto pela Rússia quanto pelo Irã e até mesmo pela China. Esse é o quadro completamente ilógico de um império fora de controle. Você não pode, ao mesmo tempo, seduzir a maioria global para sua visão, porque, antes de tudo, você não tem uma visão, não tem nada a oferecer. Você fabrica outras guerras intermináveis e sonha pelo menos em tentar resolver guerras que você mesmo provocou. Todo esse ciclo é completamente ilógico, mas é nesse vórtice que todo o planeta, o norte global e o sul global, se encontram neste exato momento. Você tem um império explorando os vassalos no norte e continuando a intimidar o sul. Esse é o novo paradigma, a nova lógica de um império fora de controle. Então veja, tentamos uma guerra contra a Rússia. Perdemos estrategicamente. Tentamos uma guerra tarifária contra a China. Perdemos porque a China resistiu. Tentamos uma guerra quente contra o Irã. Perdemos porque o Irã ainda está resistindo. Tentamos uma guerra tarifária com o Brasil. Não está funcionando porque o Brasil está resistindo. Então o que eles fazem? Ok, vamos explorar aqueles idiotas na Europa. Isso funciona, e tem funcionado extremamente bem, certo? Eles conseguiram o acordo que queriam, e toda essa encenação de manutenção da paz, ok? Vocês podem enviar as tropas que quiserem. Não temos nada a ver com isso, desde que comprem nossas armas, paguem em euros e comprem nossa energia. É isso. Então essa é a vitória imperial do momento com os vassalos, com os chihuahuas. Com a maioria global, eles estão perdendo uma confrontação atrás da outra. Então, Índia, existe algum valor ou interesse geoeconômico em aplicar tarifas de 50% ao seu principal aliado na Ásia? Isso é além de estúpido. E mesmo assim, eles fazem isso, o que prova que, mais uma vez, em relação à sua pergunta, não há clareza e não há estratégia. Esta não é uma administração estratégica. A anterior, claro, todos nós lembramos, a anterior tinha apenas uma estratégia: guerra contra a Rússia, nada mais.
esta aqui não tem estratégia nenhuma. Ou talvez essa seja a estratégia. Ok, tentamos intimidar o Sul global. Se não funcionar, e não está funcionando com ninguém, exploramos o Norte global. Na verdade, você pode interpretar isso como uma estratégia, Nima. Então, 50% da estratégia está realmente funcionando. 50% of the strategy is actually working. Pepe, how does Russia feel about the United Pepe, States? como a Rússia se sente sobre os Estados Unidos se envolverem novamente no que, na minha opinião, Donald Trump está defendendo em termos de paz? Se ele quer conversar com Kim Jong-un da Coreia do Norte, ele quer falar sobre desnuclearização, porque o que foi surpreendente durante a reunião foi que ele disse: quero conversar com a Rússia e a China sobre desnuclearização. Estamos levando isso a sério. E aqui está o que ele disse, mas parece que o objetivo principal é a Coreia do Norte, não os Estados Unidos ou qualquer outra parte. De certa forma, ele está pressionando pela desnuclearização em relação à Coreia do Norte. Mas não tenho certeza se a Coreia do Norte seria positiva ou aberta a conversar sobre isso. Aqui está o que ele disse. Absolutamente sem dúvida. De jeito nenhum. Isso nunca vai acontecer. Ok, pode tocar sim. O que precisamos fazer com a Rússia e com a China é a desnuclearização. E isso é muito importante. Uma das coisas que discuti com o presidente Putin outro dia não foi só isso, foram outras coisas também. E acho que a desnuclearização é um objetivo muito grande, mas a Rússia está disposta a fazê-lo e acredito que a China também estará disposta. Não podemos deixar que as armas nucleares se proliferem. Temos que parar as armas nucleares. O poder é grande demais. Sabe, eu simplesmente não vejo isso como um sinal positivo, porque no mesmo dia ele está falando em chamar o Ministério da Defesa de Ministério da Guerra. Como é que você concilia essas duas situações? Eles se contradizem. Você não pode juntar essas duas imagens, Nima. Ele nem sabe do que está falando. Pode ser o Tratado INF. Pode ser limites para mísseis de curto e médio alcance e limites para mísseis de longo alcance com ogivas nucleares. Ou ele pode estar falando, e nem sabe que estaria falando sobre isso, de um paradigma nuclear completamente diferente, especialmente entre os Estados Unidos e a Rússia. E os chineses disseram que não vão discutir seu arsenal nuclear com ninguém. Sem falar em Kim Jong-un. Kim Jong-un, a principal carta que ele tem na mesa é o poder nuclear da RPDC. Is DPRK's nuclear power. He will never relinquish that. Never. No way. Ele nunca vai abrir mão disso. Nunca. De jeito nenhum. Absolutamente não. Especialmente porque ele sabe que a possibilidade de uma unificação das Coreias é menor que zero e continuará sendo menor que zero. Porque, para o Império, a Coreia do Sul é um ativo. Eles não vão deixar a Coreia do Sul escapar. Então, digamos que no próximo século, se pudéssemos chegar à possibilidade de reunificação das Coreias, ainda assim é algo muito, muito improvável. Sabe? Então o Trump faz parecer que o que ele ouviu do Putin seria o início de uma nova negociação nuclear. Não, não é. Esqueça, sem falar que eles simplesmente não podem nem tocar no assunto tóxico do arsenal nuclear de Israel. Toxic subject of Israel's nuclear arsenal. Você não pode falar sobre a não proliferação nuclear se Israel tem permissão para manter um arsenal nuclear não declarado. E em relação ao Irã, todo mundo com um QI acima de 50 sabe que o Irã não quer uma arma nuclear, como você sabe muito bem, Nima. Eles provavelmente estão sendo forçados a buscar uma arma nuclear em um futuro próximo como forma de dissuasão, porque serão atacados novamente por Israel e pelos Estados Unidos. Todo mundo também sabe disso. Portanto, toda essa nova discussão sobre armas nucleares não faz sentido se ainda temos todos esses tabus persistindo. E os russos sabem disso muito bem, porque discutem essa questão tanto com a China quanto com a Coreia do Norte. Por mais que discutam o programa nuclear não militarizado do Irã com o próprio Irã o tempo todo. Os russos sabem tudo sobre isso,
todos os limites de manobra e por que tudo está emperrado. E o que os americanos tentarão tirar disso, algum tipo de vantagem. E especialmente com um presidente que não pode iniciar um processo como esse, porque o complexo militar industrial será o primeiro a dizer, não, não vamos fazer concessões a ninguém, começando pelos russos, muito menos pelos chineses. O que eles querem essencialmente? Mas não podem dizer. Eles querem que todos os outros se desmilitarizem em termos de armas nucleares, mas mantêm seu próprio arsenal. Essa é sempre a lógica imperial. Isso não faz sentido, porque vocês estão tentando enviar armas para a Ucrânia, lutando nessa guerra por procuração estúpida há mais de 3 anos, e ainda continuam enviando armas, inteligência, dando tudo para eles. Mas acham que de alguma forma podem falar sobre desnuclearização? Exatamente. A lógica intrínseca do Império, mesmo agora que está em declínio, é a de guerras eternas. O problema é que eles não têm mais capacidade de lançar guerras eternas, especialmente porque tudo o que lançaram nos últimos anos, eles perderam, todas, de forma ignominiosa em muitos casos. Então, mais uma vez, tudo se resume aos 50% da não estratégia que eles têm e que realmente funciona. Eles conseguem ganhar dinheiro explorando os vassalos. Isso é tudo que resta. E especialmente agora, depois dessa mistura de guerras geoeconômicas e tarifárias contra os líderes do Sul global, eles conseguiram realizar algo que, até alguns meses atrás, muitos de nós dizíamos ser impossível. Eles uniram todas as grandes potências do Sul global, especialmente Índia e China. A China, em termos de vitórias geopolíticas, é inacreditável. Eles estão conseguindo uma por semana. É sem parar. Vou dar outro exemplo. Eles finalmente conseguiram colocar Afeganistão e Paquistão juntos na mesma mesa. Sabemos que há muitos problemas entre o Talibã e o Paquistão. Só os chineses conseguem fazer isso. Por quê? Porque os chineses convenceram o Talibã de que agora vocês vão fazer parte. Ok, chamamos de Corredor Econômico China-Paquistão. Mas vocês também vão fazer parte desse corredor econômico. Vai ser um corredor econômico China-Paquistão-Afeganistão, com todos os benefícios para vocês. Vamos construir usinas hidrelétricas para vocês. Vamos construir novas rodovias. Já estamos construindo a rodovia que atravessa o corredor de Wakhan. Vamos ajudar em todos os seus projetos de desenvolvimento em todo o Afeganistão. Isso também é vantajoso para o Paquistão, porque em uma fronteira geopolítica chave, o Paquistão finalmente pode desfrutar de alguma estabilidade. Paquistão e Afeganistão sempre foram vizinhos muito complicados, como sabemos. Os chineses vão lá, conversam com os dois lados, ok, muitos acordos aqui e ali, olá, você tem uma solução. É fascinante. E claro, os russos começaram esse processo, eu diria, desde o primeiro dia em que o Talibã voltou ao poder. Eu me lembro de acompanhar essa história diariamente, e o embaixador russo em Cabul entende muito bem a mentalidade pashtun. Desde o início ele estava lá, e os talibãs conversavam com ele e disseram, ok, vou explicar o jogo para todos vocês. E eles confiam nos russos. Isso é extremamente importante. Tenho certeza de que vou ver uma delegação do Talibã em Vladivostok na próxima semana. Eles estiveram em São Petersburgo há 2 meses. Então é isso. Rússia e China trabalhando com o Afeganistão. E mais cedo ou mais tarde, o Afeganistão vai se tornar um membro pleno da Organização de Cooperação de Xangai. Eles vão estar na cúpula em Tianjin neste fim de semana como parceiros. Em breve, eles também serão membros plenos. Então é assim que se faz, Nima. É diplomacia de longo prazo. Dá muito trabalho. Você precisa fazer o trabalho de base. Precisa estar presente. Tem que enviar seus melhores embaixadores e oficiais e tudo mais. E então você vê surgindo um novo nó no tabuleiro de xadrez. Neste caso, Afeganistão-Paquistão é imensamente importante porque também significa uma integração mais próxima com os vizinhos da Ásia Central.
Tajiquistão, Uzbequistão, Quirguistão e todos esses. E mais uma vez, os chineses estão construindo novas ferrovias. Eles querem integrar o Afeganistão à rede ferroviária daquela parte da Eurásia. Compare isso com a não estratégia dos americanos, Nima. Nós nem conseguimos começar isso. We cannot even start, né? There's no competition. The SCO Não há competição. A OCS, Pepe, está de alguma forma muito à frente dos BRICS quando se trata de segurança, especialmente em relação à segurança. Como você diferencia os BRICS e a OCS no quesito segurança? E, de certa forma, parece que a OCS é a essência dos BRICS. SCO is the essence of BRICS, you know? It feels that. In a sense, yeah, Esse é um ponto muito bom, Nima. Porque eles começaram alguns meses antes. Você consegue imaginar que a OCS, o original Grupo dos Cinco de Xangai, Rússia, China e 3 países da Ásia Central, teve sua primeira reunião em junho de 2001, 3 meses antes do 11 de setembro. Você acredita nisso? A maioria das pessoas não se lembra disso. E na época, foi uma ideia chinesa. Por isso eram chamados de Cinco de Xangai. Eles iam lutar contra o que os chineses chamam de 3 males. Deixe-me ver se lembro corretamente. Terrorismo, separatismo. Sim, terrorismo e separatismo. Todos estão relacionados ao terrorismo. E a forma como evoluíram durante os anos 2000 foi relativamente lenta. they evolved during the 2000s was relatively slow. And then in the 2010s, they started E então, na década de 2010, eles começaram a evoluir cada vez mais rápido, mudando pouco a pouco a configuração. Nós não somos apenas uma organização antiterrorismo, uma organização de segurança. Devemos também nos tornar uma organização de cooperação econômica. Isso começou a acontecer por volta de 2013, 2014 e 2015. Eu me lembro muito bem, porque eu participava de algumas das mesas redondas deles, por exemplo, em São Petersburgo. E eles estavam começando a discutir negócios, geoeconomia e não apenas segurança. Era fascinante. Você vai a uma mesa redonda, muitas vezes eu era o único ocidental ou o único não eurasiático. Então havia kirguizes, cazaques, chineses, russos, etc. Kazakhs, Chinese, Russians, etc. And they were starting to discuss business. These past few years, E eles estavam começando a discutir negócios. Nos últimos anos é basicamente isso. Negócios. Na maior parte do tempo eles discutem acordos, discutem investimento econômico, cooperação econômica, corredores de conectividade e tudo mais. Especialmente depois que os americanos foram expulsos do Afeganistão, eles começaram a acelerar, porque perceberam que, ok, o próximo passo é integrar o Afeganistão à OCS. E então podemos falar sobre segurança pan-eurasiática. A Turquia é observadora na OCS, mas isso é complicado, Nima, porque aí você estaria permitindo que uma espécie de quinta coluna entrasse na organização. allowing a sort of fifth column getting inside the organization. And nobody trusts Turkey. At least among the big players. E ninguém confia na Turquia. Pelo menos entre os grandes jogadores, claro. Ninguém confia na Turquia. Mas a Turquia tenta influenciar, especialmente o Cazaquistão, o Quirguistão e o Uzbequistão, porque tem uma presença econômica turca nessas 3 nações da Ásia Central. Mas em termos de servir como um tipo de modelo de como os BRICS poderiam consolidar uma plataforma de segurança mútua, os BRICS podem aprender com a ESCO, especialmente pelo fato de que muitos dos principais membros dos BRICS também são membros da ESCO. E isso nos leva mais uma vez ao motivo pelo qual Lukashenko diz que no final eles vão se fundir. Essas 2 organizações multilaterais vão se fundir, porque faz sentido. Multilateral organization who merge because it makes sense and they're working towards the same goal. E eles estão trabalhando em direção ao mesmo objetivo. A única diferença é que a OCS abrange toda a Eurásia, enquanto o BRICS é transcontinental, claro, muito mais ambicioso. E obviamente a principal preocupação do BRICS é a geoeconomia. A OCS está chegando lá. Começou com foco em segurança, mas agora é geoeconomia. Eles vão discutir muitos acordos neste fim de semana em Tianjin, não há dúvida quanto a isso, especialmente porque todas as principais lideranças estarão presentes. Fica muito mais fácil para eles. Ok, sabe aquela rodovia que você vai construir? Vamos estendê-la até lá, entende? Tantas possibilidades. Os corredores de conectividade, o corredor internacional de transporte norte-sul, 3 BRICS. E esses 3 BRICS também estarão em Tianjin,
como membros da OCS neste fim de semana. É isso aí. A Rota da Seda do Ártico beneficiará principalmente a Rússia e a China, mas também poderá beneficiar outros países. Essas novas ferrovias que integram o Paquistão e o Uzbequistão, há uma ferrovia chamada Pakafuz, Paquistão, Afeganistão, Uzbequistão. Levou muito tempo, mas pelo menos está sendo construída. E para os centro-asiáticos, isso seria algo enorme, realmente muito importante. Isso nos mostra, e mostra ao Sul Global de modo geral, que essas organizações multilaterais podem ser extremamente eficazes. Leva tempo para que elas se consolidem e comecem a se expandir. Mas é a mesma coisa com os BRICS. Uma vez que os BRICS ganham impulso, agora os BRICS são, você sabe, todo mundo quer os BRICS. E o que aconteceu? Isso aconteceu nesses últimos 2 anos. Acho que a OCS está chegando ao mesmo estágio. Talvez a grande arrancada da OCS comece neste fim de semana. Takeoff of the SCO will start this weekend. Pepe, in your article, Pepe, no seu artigo, um dos pontos importantes que você destaca sobre esse tipo de mentalidade mítica é que não se trata apenas de Donald Trump. Isso também se aplica aos europeus. Na sua opinião, por que a Europa insiste em enquadrar Putin e a Rússia através dessa espécie de demonização mítica, como a besta à porta, o anticristo, em vez de lidar com as realidades históricas e civilizacionais da Eurásia? Eles não estão interessados nisso. Eles não falam sobre isso. Não, eles não entendem. Bem, antes de tudo, acho que há 2 parágrafos, mais ou menos, onde eu esboço brevemente, isso é algo a ser desenvolvido depois, porque a Europa não entende a Rússia, a Eurásia como um todo, ou a Ásia como um todo, inclusive a China. É um processo histórico da península, essa península ocidental da Eurásia, a Europa, sendo protegida ou isolada de onda após onda de incursões nômades, essencialmente. Então eu diria que os 2 principais exemplos são os mongóis e os turcos, as diferentes variações dos turcos que levaram ao Império Otomano. Então, se você olhar o mapa da Europa, e eu tento instigar, seduzir os leitores a tentarem mentalmente ter um mapa em suas mentes, de Danzig, na Polônia, até Trieste, na Itália, passando por Viena. Se você tem essa barreira mais ou menos natural, isso explica. Essa era mais ou menos a barreira enfrentada por essas incursões nômades. Raramente elas se aventuravam a oeste dessa barreira. E no caso da Hungria, é fascinante porque a Hungria, em termos das planícies, das estepes, a famosa máxima ao longo da história, se você pegar um cavalo na Mongólia, pode galopar até a Hungria. E de fato, pode mesmo. Então a Hungria é, digamos, as semi-estepes da Hungria são uma extensão das estepes da Ásia Central. Então é aqui que essas invasões nômades, geralmente é aqui que elas paravam. Muito raramente, no caso de Átila, o Huno, por exemplo, elas foram mais a oeste, e no caso dos otomanos eles nunca foram mais a oeste. Pararam nos Balcãs, certo? O mesmo com os mongóis. Então isso você pode interpretar de várias maneiras. You can read it in many different ways. It's fascinating. This is one of my favorite reading. É fascinante. Este tem sido um dos meus exercícios de leitura favoritos em diferentes fontes há anos. Você pode interpretar assim: como eles não experimentaram a Pax Mongólica, governados pelos mongóis, como a Horda Dourada na Rússia ou o Império Otomano, é por isso que são democráticos, porque nunca viveram sob uma autocracia. Eu prefiro ler de outra forma. Eles nunca aprenderam o melhor que a Pax Mongólica e o Império Otomano tinham a oferecer. No caso da Pax Mongólica, era um império multicultural. Ok, não estamos falando de Genghis Khan com suas pirâmides de crânios e matando muita gente. Não, estou falando da inclusão dos mongóis, do fato de que eles adotaram costumes chineses, adotaram o budismo. Você escolhe tudo. Eles desenvolveram conceitos sofisticados de arte. E os otomanos, eles eram inclusivos.
Durante o Império Otomano, todos podiam viver dentro do Império e todos eram respeitados. Então, a Europa nunca teve isso. A Europa sempre esteve, para citar os britânicos, em uma espécie de isolamento esplêndido na parte ocidental da península. Por isso eles não aprenderam muito sobre os russos. Não aprenderam nada sobre a experiência russa. Eles não têm a menor ideia sobre a civilização chinesa. E não aprenderam nada sobre os aspectos positivos desses conquistadores, sejam mongóis ou turcos. Então, isolados. E obviamente isso criou um complexo de superioridade. And obviously that created a superiority complex. And that explains, to a large extent, E isso explica, em grande parte, relacionado à sua pergunta, por que eles veem a Rússia como inferior. Isso é um bando de bárbaros asiáticos. Eles foram conquistados pelos mongóis por 250 anos. O que eles têm para nos ensinar? É assim que as elites europeias veem a Rússia. E quando olhamos para os últimos séculos, a cada século há uma nova tentativa da Europa de ir até a Rússia, desmembrar a Rússia e basicamente destruir a Rússia. E é isso que estamos vivendo agora. Estamos vivendo a tentativa da OTAN no século XXI. A anterior foi a dos nazistas. Então, os russos têm a memória histórica deles é algo impressionante. Eles se lembram de tudo. São como elefantes. Nunca esquecem. E eles sabem que são o alvo final das elites europeias, especialmente. for European elites, especially. And in the case of Britain, which is even worse, E no caso da Grã-Bretanha, que é ainda pior, é algo a que faço alusão nesta coluna, o principal projeto das elites britânicas é fragmentar a Rússia e manter a Rússia sempre hostil à Europa. Porque eles, as elites britânicas, ainda sonham em controlar vários aspectos da Europa, ou em ser a potência mais importante da Europa, mesmo não fazendo parte da Europa, mesmo tendo votado para sair da Europa há apenas alguns anos. Mas essas pessoas são muito, muito perigosas. E é por isso que no meio faço menção à medusa tóxica em Bruxelas e ao marido dela. Essas pessoas vêm da parte da Alemanha ocupada pelos britânicos. Nunca devemos esquecer disso. Nunca, nunca, nunca. Então eles são essencialmente asiáticos britânicos. Aquele rei patético na França, ele é um cara dos Rothschild. that little pathetic king in France, he's a Rothschild guy. Who are the Rothschilds? They financed all sides. Quem são os Rothschilds? Eles financiaram todos os lados dos reis e rainhas britânicos desde o século XVIII. Então tudo volta para as mesmas pessoas. E essas pessoas são muito, muito perigosas, bem conectadas, poderosas, e sua russofobia não tem limites. Isso explica, eu diria em grande parte, porque essa guerra eterna contra a Rússia vai continuar. O que acontecer no campo de batalha, Nima? Não importa se há manutenção da paz, se não há manutenção da paz, uma zona desmilitarizada controlada pelos americanos, uma zona desmilitarizada sem nada, uma terra de ninguém, uma Ucrânia reduzida, não importa o que aconteça. Essa mentalidade de guerra eterna, especialmente dessas elites britânicas e de algumas elites europeias contra a Rússia, vai continuar. E isso já acontece há séculos. Não vai acabar nesta. For centuries. It's not going to end in this one. It's somehow amazing to me, Pepe, that despite De certa forma, é incrível para mim, Pepe, que apesar de terem tido o Império Britânico, eles conseguiram de alguma forma inserir esse tipo de mentalidade de isolamento. Você mencionou que esse é um ponto muito importante. O outro é a questão das guerras eternas que eles têm em mente. De alguma forma, vemos esse tipo de mentalidade dominando a Europa, junto com os Estados Unidos. Um dos maiores problemas de Washington hoje é que eles se sentem excepcionais, como se ninguém mais fosse. E o Joe Biden disse isso, você se lembra? Joe Biden said it. You remember that? Sim, And how could they manage E como eles poderiam conseguir isso? De alguma forma, dar uma mentalidade em Washington e na Europa a seu favor? Ou fazer com que fossem tão influenciados assim pela mentalidade britânica? that much influenced by the British mind? Well, this is a very, very complicated question. bem, essa é uma questão muito, muito complicada. Precisaríamos de pelo menos um livro para te dar uma resposta adequada. Existem muitos aspectos. Dominação do soft power, eles são muito bons nisso. A linguagem é imensamente importante. Eles têm a verdadeira língua global. O sistema operacional do mundo é a língua inglesa. Para construir isso, é preciso um império que funcione.
E eles tiveram isso no século XIX, muito, muito ruim. E depois eles tiveram o subtexto, ou seus cachorrinhos, os americanos. Os americanos aprenderam com os britânicos, que aprenderam com o Império Romano. Então, sabe, se você for a qualquer uma das antigas grandes universidades da Inglaterra, o principal ramo de estudo é que você precisa ser proficiente no Império Romano, muito mais do que nos gregos. Porque com os gregos você pode estudar até mesmo os pré-socráticos, você estuda Platão, você estuda Aristóteles, cultura, arquitetura, etc. Mas em termos de poder bruto e de como exercer esse poder bruto, o Santo Grau é reproduzir o Império Romano, que foi o que os britânicos tentaram fazer e o que os americanos ainda estão tentando fazer. Então, soft power, boas universidades, um estudo seletivo da história, eles são muito bons nisso. A experiência de um império em ação, por exemplo, como eles colonizaram a Índia com apenas alguns funcionários, é de deixar qualquer um perplexo. Mas eles conseguiram. Eles colonizaram, exploraram e devastaram a Índia com apenas alguns funcionários imperiais. Sudeste Asiático, a mesma coisa, especialmente Burma, Myanmar. Então a experiência imperial deles é realmente notável. E claro, ajuda o fato de terem tido uma revolução industrial bem-sucedida por trás deles para organizar o funcionamento do império. A exclusividade da classe dominante na Grã-Bretanha é uma classe dominante pequena, muito exclusiva. Eles frequentam os mesmos clubes de campo, estudam nas mesmas universidades, vão aos mesmos clubes em Londres, todos se conhecem. E claro, estão ligados ao comércio global, ao comércio internacional. E tiveram tempo na era imperial para construir essa rede global de comércio, negócios, conexões, o que os chineses chamam de guanxi. What the Chinese call guanxi. The Brits are masters of guanxi as well. Os britânicos também são mestres em guanxi. E se não tem as conexões, eles forçam você a se conectar com eles. Ou no caso da China, por exemplo, eles forçaram os chineses a se submeterem a eles. Algo que os chineses jamais esquecerão. O Império Britânico, o século da humilhação. E a humilhação começou com os britânicos. Então, quando você reúne todos esses elementos, eles conseguiram organizar um sistema de exploração global que era muito eficiente. Depois que perderam o império, parte desse know-how eles transmitiram aos americanos. Os americanos copiaram, os americanos estudaram e tudo isso. Mas os britânicos eram muito mais eficientes do que os americanos. E isso explica, por exemplo, porque quando há operações secretas do MI6, geralmente a maioria das pessoas nem fica sabendo, porque eles são muito, muito bons em operações secretas. E a CIA, eles se especializam em estragar suas próprias operações secretas. Entende? Então é uma presença persistente, que é muito, muito perigosa. Não é de se admirar, claro, é redundante e óbvio, mas se aplica. Pérfida Albion. É direto ao ponto. Eles são muito bons em perfídia. Muito, muito bons nisso. E em dissimulação. E você sabe, carregando um bastão do tamanho de um planeta, mas sempre com um sorriso, com um vocabulário bonito, muito bem articulado. Sabe o Monty Python? Eles eram brilhantes ao zombar da crueldade da classe dominante britânica através da linguagem. E isso é algo que você só entende se frequentar as melhores escolas particulares da Inglaterra e depois ir para as melhores universidades como elas costumavam ser. Não mais, certo? Que é, tipo, eu vou te esmagar até a morte, mas vou estar sorrindo e falando com palavras bonitas, sabe? Então eles são muito bons em tudo isso. Os franceses, nunca. Os espanhóis, nunca. Os holandeses, nunca. Never. The Spanish, never. The Dutch, never. The Germans, never. Os alemães, nunca, não são sutis o suficiente, mas os britânicos. E essa sutileza é essencial porque você precisa dominar, mas dar a impressão de que está sendo benigno. E isso é o que grande parte do sul global herdou dos britânicos. Até que um dia, Nima, os oprimidos acordam, e aí é outra história. Levou muito tempo, então o processo de descolonização após o Império Britânico demorou bastante,
mas pelo menos aconteceu, especialmente na Índia e no Sudeste Asiático. O problema é que ainda vivemos sob esse mesmo arcabouço. E não se esqueça do poder da City de Londres, o poder comercial da City de Londres. Então vai ser muito, muito difícil para a Rússia combater tudo isso. Very, very hard for Russia to counteract all that. Because these networks, Porque essas redes, essa mentalidade, o que os chineses chamam de mentalidade de Guerra Fria, no caso dos britânicos, é a mentalidade do Raj britânico do século XIX e do Império Britânico. Isso não vai desaparecer assim tão facilmente. Eles vão continuar provocando operações de bandeira falsa, revoluções coloridas, guerras falsas, guerras eternas, guerras letais, guerras híbridas. Você escolhe. E o alvo principal sempre será a Rússia. Eles ainda não superaram a grande competição do século XIX. E, na verdade, eles inventaram o que fazemos: geopolítica. Os britânicos inventaram a geopolítica. Por quê? Porque precisavam racionalizar sua dominação. Então, quando Mackinder falava sobre o Heartland, basicamente ele estava dizendo: olha, se não fizermos o que precisamos fazer, não vamos mais controlar o Heartland. What we need to do, we won't control the heartland anymore. And that's where we are now. E é aí que estamos agora, porque os americanos estão perdendo o controle do seu próprio coração do país e não há nada que possam fazer para recuperá-lo. Então, você pode imaginar isso na mentalidade dessas pessoas que estudaram em Yale ou em algumas das antigas e muito boas universidades da Ivy League nos Estados Unidos, que formaram as elites americanas. Não é mais o mundo deles. Eles estão perdendo isso muito, muito rápido. Isso explica porque eles estão além do desespero. E com um Narciso no poder, ou sem ele, é a mesma coisa. Então não há muita diferença entre o antigo patético cadáver na Casa Branca e o Narciso. A lógica intrínseca do império permanece a mesma, que é: não podemos nos permitir tornar uma potência de segunda categoria e perder nosso império. E é exatamente isso que está acontecendo. E eles não têm um plano B, Nima. And they don't have a plan B, Nima. Mas eu acho que a Europa precisa de um plano de contingência, um plano B. E qual seria esse plano? Os antigos estados austro-húngaros e a Sérvia podem realisticamente formar uma contra-coalizão para resistir à estratégia de guerra permanente da OTAN. Bem, fui eu quem escreveu isso. É um pouco de pensamento desejoso, Nima. E para todos vocês, nossa audiência, eu confesso. Mas basicamente coloquei isso na coluna porque esse é o único contrapoder sério dentro da Europa contra essa lógica. São as nações que foram membros do Império Austro-Húngaro e, claro, a Sérvia, que está em uma posição muito complicada, mas ainda assim resiste. É o único contrapoder. Quando você olha para a França, Alemanha, Itália, vamos lá, é um desastre absoluto. E quando você vê como a OTAN e a ORE são controladas por aqueles chihuahuas bálticos e pela Polônia, e agora pela Finlândia, é ainda pior. É além de patético. Mas isso é realpolitik. Essas são as pessoas que, quando abrem a boca na Europa, todo mundo fica tipo: ah, o presidente da Finlândia, ah, o primeiro-ministro da Polônia, ah, aquele idiota estúpido na Letônia. E todo mundo: ah, e você tem, pior que tudo, aquela estoniana completamente maluca como chefe da política externa da Europa. Então você não precisa de mais nada, sabe? Você só joga isso lá, e os marcianos chegam à Terra e dizem: quem são esses porções? Não é estímulo símbolo daqui. Não queremos nada com vocês. Let's get out of here. We don't want anything to do with you. Antes de encerrar, o último tópico seria, Pepe, o que está acontecendo em Gaza? E como o governo Trump, você mencionou isso no seu artigo, a normalização da violência extrema sob Trump. Do que se trata isso? É ainda mais assustador do que pensávamos que seria, porque você tem um cara que realmente diz: posso fazer o que quiser porque sou o presidente dos Estados Unidos. Citação dele mesmo. Normalizando um genocídio que mais de 90% do planeta pode ver com os próprios olhos todos os dias em seus celulares.
que é um genocídio. Como escapamos disso? Não podemos, e nos tornamos cúmplices. Porque nem mesmo governos muito sérios estão fazendo algo para impedir esse genocídio. E pior do que isso, o mundo árabe. Isso é um problema árabe. São judeus matando árabes, exterminando árabes. Fome provocada por judeus contra árabes. A história um dia será implacável. Isso pode demorar muito. Você vê algum governo árabe fazendo algo para parar o genocídio? Encerrado o meu argumento. I rest my case. Who is trying to do something? Quem está tentando fazer alguma coisa? Não é um governo. Na verdade, podemos caracterizá-los como uma milícia tribal, que agora está empoderada como governo. Os Houthis no Iêmen. Eles não são sunitas, são xiitas zaiditas. Hezbollah, mesma coisa. É uma mistura de movimento comunitário e militar, com uma abordagem social muito forte. Xiitas e a República Islâmica do Irã. Xiitas. Esses são os três principais que estão tentando fazer algo para parar o genocídio em Gaza com ações práticas. Olhe para o mundo árabe como um todo. Nada. Absolutamente nada. Então isso será para a vergonha eterna desses líderes políticos árabes em todos os lugares. Eles nem sequer se qualificam como chihuahuas. São infraespécimes. They are infra-specimens. They should be ashamed forever. Eles deveriam sentir vergonha para sempre pelo que não estão fazendo. Não estou falando da população árabe ou da opinião pública árabe. Isso é uma história completamente diferente. Estamos falando da liderança política. Egito, Emirados, Arábia Saudita, Jordânia, Kuwait e por aí vai. E a história vai julgar isso como algo além de vergonhoso. O problema é que em termos de realpolitik e em termos práticos, nada está sendo feito. E se os Estados Unidos realmente estão normalizando e apoiando o genocídio, é isso. Essas são as linhas que demarcam a realpolitik. E obviamente, se você fala sobre isso na Rússia, que é um assunto extremamente delicado, os russos dizem sim, mas temos nossa própria guerra aqui nas nossas fronteiras ocidentais. Our own war here in our western borders. This is not our war. It's their war, meaning Esta não é a nossa guerra. É a guerra deles, quero dizer, dos nossos amigos árabes. Com os chineses é a mesma coisa. Sim, podemos apoiar a diplomacia, mas não é uma guerra chinesa. Também temos nossos próprios problemas aqui com nossas fronteiras. Então é desanimador, é imensamente deprimente. Isso nos deixa todos em um limbo de impotência. Muito, muito triste. E não há nada que qualquer um de nós, ou qualquer pessoa ao redor do mundo, possa fazer. Algo poderia ser feito se o mestre de cerimônias do circo Júpiter, Narciso Subteseus, pegasse o telefone e dissesse para o pessoal de lá, parem agora. Essa seria a única maneira. E sabemos que isso não vai acontecer. Exatamente. Nem mesmo a Rússia e a China são capazes de fazer isso. O único país que é capaz de fazer isso são os Estados Unidos. Exatamente. Então lamento muito que terminemos com uma nota tão deprimente, mas falamos de realpolitik, de política real, e temos que lidar com isso. E temos que lidar com nossa impotência, com nossa sensação de desamparo e com nossa raiva. Todos nós, em todos os lugares. Não há nada a ser feito para impedir um extermínio acontecendo ao vivo diante de todos nós. Muito obrigado, Pepe. A caneca de Donetsk diz, Nima, eu quero Nima. Muito obrigado, Pep. Vou pegar a estrada na próxima semana. Não sei, Nima, vai ser muito difícil. Mas se eu tiver uma pausa em Vladivostok, a gente conversa na próxima semana. Na próxima semana tem muita coisa acontecendo. A OCS, o desfile na Praça da Paz Celestial e Vladivostok. Uau! E ainda, e na sexta-feira, temos o Putin ao vivo. Uau, é isso. Até mais. Até mais. Obrigado, abração. E um grande abraço para todos vocês, o público, para aqueles que entendem português na audiência. Um grande abraço para todos vocês. Abração a vocês todos. E adeus a todos. Bye bye. Valeu. Tchau, tchau.